Olá, canal Daniela Maria Ide, com um recado especial do coração de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos ler aqui um versículo que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 33, o versículo 3, que diz assim: Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor aqui, ele está falando com Jeremias para Jeremias estar clamando ao Senhor, que o Senhor ia revelar a ele coisas grandes e firmes que ele não sabia. Nesse momento, o profeta estava vivendo na história de Israel um momento de desolação. Israel estava passando por um processo de repreensão do Senhor, então a cidade foi destruída, o povo estava sendo levado cativo, E Jeremias se encontrava desolado, perdido, E aí Deus diz a ele, Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Muitas vezes assim somos nós, passando na nossa vida por alguns processos que não entendemos o trabalhar do Senhor, Às vezes está um momento tão difícil, a desolação, tá tão grande, você se pega ali em meio às lágrimas, às lutas, às dificuldades, e você se pega perdido. Será que isso vai passar? Será que isso vai ter um fim? E ali Jeremias ele não conseguia entender isso e deslumbrar um futuro para frente. Então Deus diz para ele: clama a mim, e mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. O que seriam essas coisas grandes e ocultas? Deus estava falando para Jeremias que depois que todo aquele processo de correção em relação a Israel acabasse, a cidade ia ser restaurada, a alegria ia retornar, as casas iam ser levantadas, os jardins iam florescer, os campos, iam dar seus frutos. E da mesma maneira na nossa vida, não é diferente. Às vezes a gente está passando por momentos na nossa vida onde a gente pensa que é o fim, que Deus não está sob o controle, que está tudo desgovernado, mas não, eu quero dizer para você que se você clamar ao Senhor, se você buscar a Deus, Deus te revela exatamente o porquê da situação e qual o fim que essa situação vai ter. Basta a gente confiar no Senhor. Deus desenvolve em nossos corações, através da correção dele, das lutas, das dificuldades, ele desenvolve um coração de obediência, de confiança, e é necessário que a gente, por fé, creia na nossa vitória. E que Deus faz conosco um processo de transformação. É tão interessante porque muitas vezes a gente deslumbra no evangelho, só as vitórias, os status, o glamour, e daí vai se pregando então as facilidades que muitas vezes contradiz com aquilo que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus em momento nenhum nos isenta de passar por provações, por dificuldade, e também ser crente é a gente ser provado a todo instante. Por quê? Porque nós vivemos na contramão do mundo. Então nós temos que estar o tempo inteiro provando a nossa fé, provando que não existe nada maior que Deus em nossas vidas. Por mais difíceis que os problemas sejam, seja de enfermidade, seja financeiro, seja na família, porque a palavra de Deus ela é bem clara em nos dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, será a luta do casamento maior que o Deus que a gente serve? Será a falta de dinheiro? Será a enfermidade que nos abateu? Será qual é o seu problema? Qual é a dificuldade que você está passando? O que pode ser contra você maior do que o nosso Deus? Porque a palavra de Deus ela é bem clara em dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? E Jeremias ele estava vivendo esse momento, e Deus estimulava Jeremias a descer mais, a buscá-lo mais. Clama a mim. Às vezes a gente ora e a gente faz aquelas orações rasas, superficial. Deus quer mais de nós, Deus quer envolvimento, Deus quer compromisso, Deus quer
vaso cheio, e daí é necessário que a gente levante um clamor ao Senhor diante da situação que nós estamos vivendo, porque o Senhor fortalece o nosso coração. Porque Ele fala que Ele passa conosco sobre as águas e as águas não nos afogará. Ele passa conosco no fogo e o fogo não nos queimará. Então a gente tem que ter a nossa fé renovada, fortalecida. Seja qual for a situação que você estiver vivendo, o Senhor tem uma resposta positiva para você. Ele tem uma resposta de transformação, de vitória, sim, e de alegria. Que pensamentos o Senhor tem ao nosso respeito? Pensamentos de paz, para nos dar o fim que desejamos. E a gente com certeza deseja um fim de bênção, de alegria, de prosperidade. E é no Senhor que a gente vai ter tudo isso após os processos que temos que passar. Ser cristão, ser um servo do Senhor, é você aguentar a pressão. Né? Às vezes a gente se sente tão oprimido na nossa mente, no nosso coração, e às vezes a gente pensa, poxa, onde está o nosso Deus nessa situação toda? Aguenta a pressão, porque em momento nenhum o Senhor se distanciou da gente ou nos abandonou. Ele apenas se silenciou para que a gente pudesse aprender dentro desse processo a caminhar com confiança. Então a palavra para você continua clamando ao Senhor, confia nele, continua caminhando. Segue devagar, segue no seu ritmo, vai acelerado, mas não pare, não desista, continua. O Senhor tem o melhor para você. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.